Receba tudo, Jesus. Te entregamos todo o nosso ser, tudo que nos diz respeito, tudo está diante de Ti. Todo o nosso amor, toda a nossa entrega e devoção, tudo colocamos diante do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos aqui, não é verdade? Eu acho maravilhoso. Por mim tinha culto todo dia aqui. Porque culto todo dia tem, né? Mas aqui, para ver os irmãos, é maravilhoso. Sou muito feliz em estar aqui com os queridos irmãos. Amém? Deus abençoe mais uma vez os irmãos que estão participando pela internet. Que Deus os abençoe tremendamente em nome de Jesus. Amados, vamos abrir nossa Bíblia numa carta de Jesus para a igreja. Quais são as cartas de Jesus para a igreja? Em Apocalipse, nós podemos ver 7 cartas para 7 igrejas. Mensagens muito importantes, preciosas demais. Uns meses atrás, eu fiz uma capacitação ministerial para algo muito importante para a igreja. Quando terminou o curso, eu estive orando alguns dias, alguns momentos, e pensei que Deus estava querendo exatamente que eu colocasse em prática tudo aquilo que eu tinha recebido, aprendido. Eu estava convicto disso, na verdade. E eu fui me ajoelhando, com o meu caderninho na mão, para ouvir a Deus e registrar o que Deus falava comigo. Isso foi ano passado, não é agora. Estou trazendo a mensagem porque Deus trouxe agora, mas em ano passado. Quando eu ia me ajoelhando, já dizendo assim, Senhor, me ajuda a organizar isso. E eu ia me ajoelhando e Deus falou ao meu coração o que eu não esperava que Ele falasse. Que aí Ele disse assim, quem disse que a minha prioridade para a minha igreja é essa? Eu já respondi assim, realmente, Senhor, quem disse, né? E não foi o Senhor. Realmente, quem disse, né? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou planejando? A última mensagem de Jesus para a igreja está contida nessas 7 cartas. O que é extremamente interessante é ver que, para cada igreja, Jesus tinha uma avaliação, Jesus tinha uma instrução, Jesus tinha uma direção. E olha que elas estavam na mesma região. Não havia uma mudança grande de cultura de um lugar para outro. Era o mesmo povo, a mesma língua, a mesma cultura, mas para cada igreja é uma mensagem muito específica. Uma mensagem é comum a todas elas. Todas precisavam se arrepender de algo. Só tem uma, que é a de Filadélfia, que Jesus só avalia positivamente, mas dá uma instrução. Guarda o que você tem. Ele não traz uma mensagem de arrependimento muito clara, mas ele dá uma instrução. Olha, tá bom, mas guarda, porque tem o risco de perder. E quando eu leio essas 7 cartas, e vez por outra eu volto para cá e leio, porque elas são muito diferentes do que a gente ouve, no geral, nas igrejas.
É muito diferente. Concorda comigo? E se é muito diferente, quem é que está errada? A carta ou quem está pregando muito diferente? Fica a resposta aí no seu coração. Eu sempre vou preferir ficar com a Bíblia. Sempre. Sempre. Não importa. Eu não me impressiono com o ministério de ninguém. Eu digo de coração, de ninguém. Eu não me impressiono. Eu me impressiono com a fidelidade pessoal das pessoas a Jesus. Isso me abençoa e me impressiona. Porque ministério é resultado do que Cristo faz através de nós. Então Ele usa quem Ele desejar usar. E as cartas às igrejas, elas revelam a realidade, a avaliação que Jesus faz. E de verdade, eu não queria trazer uma mensagem hoje assim, aquela mensagem que você vai sair daqui triste. Ai, meu Deus, que peso. E também não queria deixar de falar a verdade de Deus. Lógico, esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. Mas, nesse tempo decisivo que nós estamos vivendo, você pode se perguntar, mas que decisões, pastor? Eu tenho vindo pregando. Domingo passado eu trouxe uma mensagem aqui que eu disse, meu Deus, eu não sei se eu consegui transmitir aquilo que estava no teu coração. De servir a Deus, da decisão que Josué toma. Olha, eu e minha casa serviremos a Yahvé. E Josué orienta, ó, vai servir a Yahvé, lança fora todos os deuses. Lança fora todos os ídolos. Não existe outro Deus além de Yahvé. Porém, nós fazemos de coisas, de pessoas, deuses para nós. O que a Priscila trouxe aqui é muito, muito profundo. Se ela continuasse com a lista que ela tinha aqui, a gente podia já encerrar o culto e dizer, vamos para casa consertar nossa vida. Porque é uma realidade. Dura. É uma realidade. Servimos a Deus com tudo que nos diz respeito. Servimos a Deus com tudo que nos diz respeito. Pensamentos, sentimentos, fala, tempo, compromisso, verdade, fidelidade, em tudo. É um tempo de nos analisarmos. Há uma mudança de geração diante de nós. E ainda que eu e você não entendamos tudo, o Espírito Santo tem nos falado aqui a cada domingo. Ele quer de nós uma maior atenção neste tempo. Você está disposto a isso? É um amém assim de quem está com frio. Está disposto a isso ou não? Amém. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje ainda sobre decisão, sobre definições que nós precisamos tomar na nossa vida, nesse tempo. E para isso o Espírito me trouxe a carta à igreja de Laodiceia, a igreja em Laodiceia. Não é de, é em, porque a igreja é de Jesus Cristo, mas ela está em Laodiceia, em São Paulo, em algum lugar. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio.
estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para ti vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, ajuda-me a meditar, a refletir e a falar conforme a tua vontade nesse texto, em nome de Jesus. Amados, nós sabemos que o apóstolo João, ele é o último dos apóstolos que está vivo, quando ele tem essas visões do Apocalipse. Todos os demais já haviam sido mortos, martirizados. Todos os demais. Na Bíblia nós só temos o registro de Tiago, mas a história conta a morte dos demais. E João está vivo, no império, no reinado do imperador Domiciano, que foi terrível como Nero, mas ele conseguiu ir além na sua maldade. Porque Domiciano tomou para si o título de Senhor e Rei. E em todo o império foram construídos monumentos para adorar o imperador Domiciano. O cristianismo estava sendo terrivelmente perseguido. Depois da perseguição de Nero, que foi terrível, incendiou Roma e, por proteção divina, o bairro cristão não foi incendiado. Nero, em sua loucura, ele põe a culpa nos cristãos, diz que foram os cristãos que incendiaram Roma. E naquele tempo, de uma vez só, foram mortos mais ou menos 3.000 cristãos, queimados vivos, amarrados em postes, banhados de piche e acendendo fogo, 1.500 de um lado, 1.500 de outro, iluminando as ruas de Roma. Foi uma perseguição terrível. O povo mais perseguido da história, no passado e no presente, é o povo cristão. Em número, nenhum outro povo supera a perseguição que é feita aos cristãos. Nós temos quase 300 milhões de cristãos hoje, agora, neste exato momento, sendo perseguidos. 300 milhões catalogados. E João está exilado na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, onde os exilados iam para fazer trabalhos forçados e morriam ali mesmo. Todas as portas estavam fechadas para João. Ninguém sabia onde estava João. João estava exilado, escondido, isolado, preso, fechado. Mas eu gosto de um pregador que diz: quando todas as portas aqui da terra se fecharam para João, e parecia que ele ia morrer ali naquela ilha, abriu-se uma porta no céu para ele ver a glória de Deus. Jesus vem se revelar a João, e é lindo demais. Quando eu leio
os primeiros capítulos de Apocalipse, veja, para cada igreja Jesus se revela, eu sou assim, assim, assim. Para cada igreja. Porque para cada uma ele ia se revelar num aspecto da sua soberania, do seu caráter e dos seus atributos. Mas antes de meditar em cada verso desses, eu queria lhe fazer uma pergunta. E eu queria que você refletisse comigo. Vai ser mais fácil para quem tem dores de cabeça ou enxaqueca. Alguma situação, ou alguma pessoa, ou trabalho, alguma vez lhe trouxe tamanha pressão, ou raiva, ou descontentamento, ou qualquer coisa que seja, que você teve uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um mal-estar terrível por conta da pessoa, da situação ou da pressão. Alguém aqui já passou por isso? Eu já. Eu já. E várias vezes, principalmente pelo trabalho. Aqui, Jesus está dizendo que esta igreja está causando enxaqueca, náusea nele. A nenhuma outra ele disse isso. Mas esta, ele está dizendo, eu estou com náusea. Eu estou a ponto de vomitar. Vamos entender. Vamos entender um pouquinho. Ele está dizendo no verso 15, eu conheço as tuas obras, e ele diz isso a cada igreja. Então não adianta a gente viver de fachada, não adianta a gente ser hipócrita, tentar aparentar uma coisa e não ser. Eu tenho horror a isso, não quero na minha vida, não quero na vida das pessoas que eu cuido, que eu discipulo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Depois eu vou aplicar aqui essa meditação sobre frio e quente, mas a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é, quem dera que vocês fossem definidos. Quem dera que vocês fossem autênticos. Quem dera que vocês tivessem uma decisão interior, algo verdadeiro para viver para mim. Porque aí ele diz, assim porque és morno, e o morno é exatamente indefinido. Preste atenção, irmãos, em nome de Jesus. O morno, você não sabe se era frio e está esquentando, ou se era quente e está esfriando. Não é assim? Você não sabe. O morno é indefinido. E Jesus está dizendo, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Coisa terrível. Então Jesus condena aqui a mornidão. Agora eu vou aplicar diferente. O que é a mornidão? Nesse texto, ele está chamando a atenção, ele está exortando contra a apatia espiritual, contra a indiferença espiritual, contra a falta de fé. Jesus está exortando essa igreja acerca disso. Queridos, o que é que nos deixa mornos para Deus? O pecado. Principalmente, a falta de avaliação pessoal. O orgulho de achar que a gente está muito bem, quando a gente não está tão bem. Eu louvo a Deus e eu acho muito interessante porque eu sempre li esse texto como uma advertência muito pesada. E os estudiosos que eu confio e pesquisei para ter outras informações de contexto, também trazem essa exortação de Cristo de forma muito pesada. Mas eu, pelo Espírito, eu tenho visto essa exortação
como uma exortação de muito amor. Nenhum amém, eu sabia. Como que pode, pastor? É muito simples. Nessa exortação, Jesus está dizendo, depois da exortação, depois da reclamação, depois de expor, o que é que ele diz? Aconselho-te. Ele não diz, vocês estão mal, eu vou vomitar. Acabou. Encerrou a história com vocês. Como ele diz para outra igreja, olha, sejam fiéis. Quando ele diz a Éfeso, sejam fiéis, senão eu vou remover o teu castiçal. Não é o que ele diz para essa igreja. Ele diz o quê? Eu tenho um conselho para vocês. E depois do conselho ele ainda diz, eu repreendo e disciplino os que eu amo. E ainda diz, eu estou à porta, eu bato. Então eu não vejo essa repreensão, que é a mais severa das 7 cartas, eu não vejo com peso. Eu vejo como cabeça da igreja dizendo, você pode estar como for, mas eu estou lhe chamando para tomar uma decisão, para se definir diante de mim. Podemos dizer mais améns agora? Amém, glória a Deus, aleluia. Ficou melhor, pastor. Abriu aqui o horizonte, pastor, graças a Deus. Mas qual é o contexto? Vejam que coisa interessante. Como que era a cidade de Laodiceia? Eu vou falar algumas características. E os irmãos vejam o texto, e os irmãos pensem na cidade em que nós moramos. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia tinha um comércio muito próspero. Laodiceia tinha muitas fábricas. Laodiceia tinha a medicina mais avançada de toda a região. Laodiceia era um centro financeiro na Ásia. Ali se concentrava muita gente que tinha ouro, muita prata e moedas romanas. Laodiceia também era um centro têxtil. Queria comprar roupa manufaturada. Ali, aquele era o lugar. Eram as melhores roupas. Laodiceia ditava a moda para toda a região. Tem gente que já está querendo saber como é que faz para ir lá. Ela ditava moda para toda a região. Os melhores centros médicos de toda a região estavam aonde? Em Laodiceia. E a melhor escola de medicina de toda a região estava em Laodiceia. E a maior especialidade era o cuidado com os olhos. Dá para entender agora a linguagem que Jesus usou com essa igreja? Melhora, né, o entendimento do que está aqui. Porém, Jesus se apresenta a essa igreja, veja no verso 14, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Vamos repetir esses três atributos com os quais Jesus se apresenta. Verso 14, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. E o que quer dizer Jesus se apresentar como o Amém? É porque ele se apresenta como a personificação da verdade. Ele se apresenta como aquele que tem a última palavra. Eu sou o Amém. Veja, se ele é a personificação da verdade, presta atenção no que eu vou dizer. Isso é muito necessário, jovens, adolescentes, crianças, adultos, entenderem esse atributo de Cristo. Se ele se apresenta como o Amém e a personificação da verdade, tudo demais, tudo, absolutamente tudo,
pode ser avaliado somente por Ele, porque Ele é a última palavra. Quando surge alguma polêmica, esse assunto é polêmico, esse assunto é tabu, eu não vejo nada como polêmico, eu não vejo nada como tabu, assunto nenhum. Eu vou atrás do que Jesus falou, ou claramente, ou nas entrelinhas, porque o que Ele fala é o amém. Ele é o amém. Ele é a personificação da verdade. Ele avalia tudo. Ele avalia tudo. Mas Ele também se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. E uma testemunha fiel é aquela que fala toda a verdade e não esconde nada. E Ele se apresenta como Criador, o princípio da criação de Deus. Se Ele é o Criador, Ele é o proprietário de tudo que Ele criou. Vocês me ouviram? Tudo que existe aqui na terra, absolutamente tudo, e nos céus, e debaixo da terra, tudo pertence a Deus. Tudo. Tudo. Ele pode dar o direcionamento que Ele quiser, porque tudo pertence a Ele. Tudo. É esse Jesus que é o amém, que é a testemunha fiel e verdadeira, e que é proprietário de absolutamente tudo, é Ele que está se revelando a essa igreja e dizendo: vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês são cegos e vocês são nus. Por quê? O que era que essa igreja dizia? Ela estava numa cidade, num ambiente o quê? De riqueza, de prosperidade. A história diz que no ano 60 houve um terremoto naquela região que arrasou todas as outras cidades. Colossos e Herápolis nunca conseguiram se reerguer, ao passo que Laodiceia rejeitou a ajuda financeira governamental e ela mesma, pela sua própria riqueza, reconstruiu tudo. Realmente, eles eram ricos, eles eram abastados. E humanamente falando, parecia que eles não precisavam de nada. Mas o problema não era essa região ser tudo isso. O problema era a igreja de Jesus dizer que eles eram tudo isso. Até aqui os irmãos me entendem? E veja, Jesus diz o quê? Depois de dizer que Ele é o amém, qual é a mensagem dele? Eu conheço as tuas obras, vocês são indefinidos. Vocês nem são quentes, nem são frios. Quem dera vocês fossem quentes ou frios. Verso 17, Jesus faz o quê? Um adendo. Ele explica por que ele está dizendo isso. Por causa do pois. Pois dizes: eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Gostaria que você lesse o restante do verso comigo. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, presta atenção. A avaliação de Jesus era completamente oposta, diferente, antagônica da avaliação que aquela igreja fazia de si mesma. Concordam? Não é assim? Era completamente diferente. Laodiceia se considera rica, abastada, não tem necessidade de nada, mas Jesus considera que ela está infeliz, miserável, pobre, cega, nua. Jesus faz um contraste. Preste atenção. Ele está dizendo: vocês estão se avaliando pelo que há no ambiente de vocês. Riqueza, ouro, prosperidade, moda, sucesso. Olha, vocês não estão assim. A igreja de Laodiceia, ela faz uma avaliação dela em relação ao ambiente em que ela está.
mas não em relação à palavra de Deus. Entendem? Se você se comparar com alguém que é mau, você vai se achar como? Muito bom. Mas se o nosso Senhor e Mestre é Jesus, como a Priscila começou aqui falando, aprendi que cristianismo é reproduzir Cristo no caráter e na missão. Se o meu alvo é Cristo, se o meu modelo é Cristo, se a imitação da minha vida precisa apontar para Cristo, como é que eu vou me avaliar diante de Cristo? Necessitado de várias mudanças. Amém, irmãos? Mas Jesus sempre vai avaliar a nossa vida como Deus quer que nós sejamos avaliados. Qual é o quadro? Nem quente, nem frio. Já que vocês estão colocando os textos aqui para me ajudar, por favor, põe o texto de Mateus 24, 12. Aí eu nem abro aqui. Mateus 24, 12. Depois eu vou usar o texto de Lucas 24, 32. Vamos falar de quente e de frio. Quente e frio. Mateus 24, 12. Vamos ver esse texto, vamos ver o que é que esse texto nos comunica. Você quer ler comigo? E por se multiplicar, esfriará. Vamos ler mais uma vez? E por se multiplicar, o amor de muitos esfriará. Ou não vemos isso na nossa sociedade? Se um animal morre pelas mãos de um homem, condenam-se todos os homens. Mas se mata um bebê no útero, é liberdade. E aí vão outras coisas. Por se multiplicar a iniquidade, o que é que acontece com o amor no coração? Esfria. Então, a frieza espiritual é sinônimo de iniquidade, esfriamento no coração para com Deus. Ao passo que, vamos ao texto de Lucas, capítulo 24, verso 32, quando Jesus está ali no caminho de Emaús e está ministrando aqueles dois discípulos, que é a aula que eu quero ter quando eu chegar no céu, aleluia. Lucas 24, 32. Vamos juntos? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, é isso que Jesus deseja de nós. Um coração que arde quando Ele fala conosco, quando as Escrituras são abertas para nós. Oh, Ele quer que eu, no meu dia a dia, quando eu abrir a Bíblia em casa, na sua presença, o meu coração volte a arder na sua presença. É um coração quente para Deus. Nessa geografia daquele lugar, Laodiceia ficava num vale, que chamava-se Vale de Lico, perto de Colossos e perto de Hierápolis. Preste atenção. De Colossos vinham águas frias, geladas, que eram potáveis e que eram boas para a saúde. Por aquedutos, elas chegavam ao Vale de Lico, na cidade de Laodiceia. Por outro lado, vinham águas
quentes de Hierápolis eram águas com propriedades terapêuticas. Também vinham por aquedutos para o Vale de Lico, Laodiceia. Só que a água que era quente, terapêutica, lá de Hierápolis, quando chegava ao vale, ela estava morna, sem propriedades terapêuticas, sem valor medicinal nenhum. As águas geladas de Colossos, quando chegavam no Vale de Lico, em Laodiceia, ao invés de chegarem geladas, potável e boa para a saúde dos habitantes, elas chegavam mornas. Por quê? Porque aquelas águas, elas assumiam a temperatura do ambiente em Laodiceia. O que Jesus está dizendo a Laodiceia, a igreja? Ele está trazendo um quadro muito claro, o povo está entendendo o que ele está querendo dizer. E eu sempre acho que Jesus fala de forma clara com a sua igreja. Quando complicam demais, eu digo, não é Jesus falando. Estão complicando demais, não é Jesus não. Jesus fala claro. Para os agricultores da Galileia, ele falava da terra, da semente, do sol e da chuva. Sim ou não? Para os doutores da lei, ele falava da lei e arrebentava com os camaradas. Arrebentava com a turma. Ele sabe falar de forma que nós entendamos. E aqui ele está dizendo, vocês, igreja, vocês estão numa região rica e vocês se acham ricos. Vocês estão numa região próspera e vocês se acham prósperos. Vocês estão numa região que dita a moda para o mundo e vocês acham que vocês são o top da galáxia. Vocês não são. Porque vocês se moldaram à temperatura do ambiente. Vocês são mornos. Só chega água morna aqui. Perdeu as propriedades medicinais. Perdeu a capacidade de ser potável. Vocês se amoldam ao ambiente e vocês perdem o que é bom. É o que Jesus está querendo dizer. Mas depois disso ele diz o quê? Aconselho-te. Aconselho-te. Quando ele diz, vocês vocês não são ricos abastados, não, vocês são infelizes e miseráveis. Mas eu aconselho vocês. Gente, se eu estivesse nessa igreja, e o pastor dessa igreja lendo essa carta que João recebeu por revelação de Jesus, eu não sei se eu ia ficar sentado na cadeira. Eu também não sei se tinha cadeira. Mas era difícil. Mas logo depois da avaliação dura, Jesus diz, eu tenho um conselho para vocês. Eu tenho um conselho para vocês. Mas antes de entrar no conselho de Jesus, eu queria que você olhasse para mim e pensasse, será que a minha e a sua vida de oração estão mornas? Vida de oração morna. Como é uma vida de oração morna? Está na temperatura ambiente. Se ninguém ora, você não ora. Se ninguém valoriza, você não valoriza. Como está a minha fé? Afetada pelo ambiente? Racional? Questionador? Às vezes a Israel está num ponto de estudo que ela já entende bastante coisa. E às vezes ela chega em casa e diz, papai, eu vi isso na aula de história. Pois é, agora, vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Como é que está a nossa fé? Na temperatura ambiente? Ou na temperatura de ouvir Jesus falar? Como é que está a nossa oferta para Deus? De tempo, de finanças.
Como é que está o nosso ministério para Deus, o nosso serviço para Deus? Só faz o que dá, e nem o que dá eu quero. Como é que está? Está morno? O ministério está morno? Está na temperatura ambiente? Como é que está a minha vida de consagração e de tempo com a palavra de Deus? Eu não tenho tempo. Há uma busca morna pela palavra de Deus, fazendo aquela leitura mecânica, muitas vezes. Como é que está a minha temperatura de testemunhar sobre Cristo? A pergunta final é: qual é a temperatura do meu coração para com Deus? Se você está escrevendo, se você está registrando de alguma forma, registre essa pergunta do Espírito nessa manhã. Qual a temperatura do meu coração para Deus? Se Jesus fosse escrever uma carta para Insegec em São Paulo hoje, qual seria o conteúdo dessa carta? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O ouro que vem do céu, a riqueza espiritual. O que Jesus está dizendo a essa igreja: vocês se acham ricos, o templo de vocês é maravilhoso, vocês chegam de carros e cavalos para a reunião. Jesus diz: vocês são pobres, mas eu aconselho que vocês comprem de mim ouro que vem de mim, riquezas espirituais. Aí eu avaliarei vocês como pessoas ricas. Eu aconselho que vocês comprem de mim vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia, tem muita loja de roupa aí, tem muita indústria de roupa aí, mas vocês podem até ter todos os modelos e ditarem a moda para toda essa região, mas vocês estão nus, estão sem vestes espirituais, vestes de louvor, vestes de justiça. E eu estou aconselhando vocês, Laodiceia, comprem de mim vestiduras espirituais, vestiduras brancas, puras, para cobrir a tua nudez, para que vocês não sejam envergonhados. Laodiceia, aí tem muitos centros médicos, e deve ter colírio de várias formas, e as doenças dos olhos são tratadas com excelência aí, mas eu quero dizer que vocês são cegos. Mas eu aconselho vocês uma coisa: comprem de mim colírio para ungir os olhos de vocês, e vocês voltarão a ver. Vocês veem que o conselho de Cristo vem para salvar a igreja de Laodiceia? Vocês conseguem ver ou não? Eu vejo. Mas falando em ver, me impressiona como os cristãos veem os assuntos atuais sem luz da palavra de Deus hoje em dia. Porque eles estão na temperatura ambiente. Eles estão na temperatura ambiente. Eles estão indefinidos. Nem é quente, nem é frio. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é aceito por todos. O que eu não vou levar pedrada de ninguém. O medo de ser cancelado. É assim ou não é?
Mas e o amém? E a testemunha fiel e verdadeira? E o princípio da criação fala o que sobre esse assunto? Essas coisas diz o amém. Eu não vou sair aí à torta e à direita ferindo as pessoas. Mas o apóstolo Pedro diz o quê? Estejam prontos para responder qual é a razão da vossa fé. Eu creio na palavra do amém, da testemunha fiel e verdadeira. E a minha opinião é a palavra de Deus. E a gente está nas vias de perder a liberdade de confessar. Não é atacar as pessoas, de confessar. Eu creio nisso e eu creio assim. Eu vou fazer mais uma vez a observação para que não se entenda errado. Eu não estou falando em atacar pessoas. Eu estou falando em ser questionado sobre uma convicção pessoal. E você ter o direito de dizer, eu creio assim. Estamos nas vias de perder isso. Porque esse é o projeto do espírito do anticristo em toda a terra. Você ter uma opinião bíblica e cristã, opinião, não é ataque, opinião, é tratado como discurso de ódio e de fobia aos pecadores. Aí Jesus diz, unjam os olhos de vocês com meu colírio, para que vocês vejam. Vejam. Olhos abertos, olhos espirituais abertos. Verso 19, Jesus. Sabe como é que eu sinto? É como se Jesus abraçasse essa igreja de Laodiceia. Eu não sei se você sente assim. Ele está dizendo, olha, é como você disciplina um filho e você diz o quê? Vai doer mais em mim do que em você. Aí aquela criança bem gaiata, bem mal criada, vai dizer, que mentira, né? Está doendo em mim. Mas só um pai e uma mãe sabe como é que é isso, né? Oh, meu Deus, é duro disciplinar um filho. É duro. E aí Jesus disciplina, e é como se ele se aproxima mais uma vez da igreja e diz o quê? Olha, verso 19, leia comigo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vocês me dão mais 10 minutos? Eu repreendo e disciplino quantos amo. Você já foi no mercado, num shopping, num lugar que tem uma criança bem mal educada? Bate na cara da mãe, se joga no chão. E os mais conservadores ficam como? Ah, se fosse meu filho. Ah, se fosse. Quando chegasse em casa. Tem gente dizendo, não chegava em casa não, pastor. Era antes. Meu Deus, louvado seja o teu nome, que a Israel nunca fez isso. Meu Deus, é muito difícil. Mas você repreende o filho dos outros? Não. É dos outros. Qual é o que você repreende? O seu. O que é que Jesus está dizendo? Quem não é filho, eu não estou repreendendo. Eu estou repreendendo vocês, porque eu amo. 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 Eu não quero que vocês sejam envergonhados. Eu não quero que vocês fiquem cegos.
Eu não quero que vocês fiquem pobres na temperatura ambiente da sociedade. Eu quero que vocês queimem por mim, que vocês sejam definidos. É por isso que eu estou repreendendo vocês. Obrigado, Jesus. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos joga fora. Sejam, pois, zelosos. E a palavra zeloso no original quer dizer, sabe o quê? Eu aprendi ontem. Em chamas. Zeloso é um interesse intenso. Nos faz lembrar o que Jesus diz. Jesus pega lá o Salmo de Davi, traz para o tempo dele e diz o quê? O zelo da tua casa me consome. O que é ser zeloso? Ter um coração ardendo por algo. E Jesus está dizendo, seja zeloso e arrependa-se. E o arrependimento não tem segredo. Arrependimento é concordar com Deus. E no caso dessa igreja era dizer, Jesus, eu achava que era rica, abastada, que não precisava de nada. Mas eu concordo com o Senhor. Eu sou pobre. Eu estava cega, nua, miserável. Eu pensava, Jesus, que porque essa região era próspera e a gente tem prosperidade, eu pensava que a tua avaliação para nós estava bem. Mas eu descobri que não está, pela tua palavra. O Senhor é o amém. O Senhor é a testemunha fiel e verdadeira, que nos disse hoje a verdade através dessa carta e não escondeu nada. E como meu Criador, que conhece o mais profundo de mim, o Senhor disse isso. Eu aceito, eu recebo, eu me arrependo, eu peço perdão, eu concordo com a tua palavra. Se há algum erro, o erro está em mim. A tua palavra é perfeita, é reta, é provada. Se há algum erro, esse erro habita em mim. Então eu me arrependo. Eu serei zeloso. Mas a última coisa que eu gostaria de falar é o verso 20. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Onde estava Jesus na realidade dessa igreja? Jesus estava fora. Jesus não estava na intimidade dessa igreja. Estava fora. E ele finaliza para essa igreja dizendo o quê? Eu estou batendo. Ele podia arrebentar a porta e entrar. Ele é dono, criador. Mas ele está dizendo, eu estou à porta. Eu estou batendo. Com isso tudo que eu estou falando, eu estou batendo a porta. Eu estou arrombando a porta. Eu estou batendo. Se abrir, se ouvir minha voz e abrir a porta. Você ouviu a voz de Jesus nessa manhã? Sim ou não? Mas chegou a hora de abrir a porta. Nesta casa, olha aqui para mim, eu vou fazer uma figura eu vou fazer uma metáfora aqui. Nessa casa, não dá para o pecado, o diabo, a idolatria, sentar numa cadeira e Jesus em outra. Ou ele é dono de tudo, ou ele não é dono de nada. Ou é quente, ou é frio. Ou eu sou todo dele,
ou eu não sou nada dele. Ou eu tenho intimidade com ele, ou ele não tem, ou eu não tenho. Ou ele está do lado de fora da porta querendo entrar, ou ele está dentro querendo ficar. E essa é a hora de abrir a porta. Ele diz uma coisa impressionante: eu vou entrar, eu vou cear. Uma das coisas que ele disse para essa igreja é que essa igreja era infeliz. Ela confiava nas riquezas, na moda. E disse: vocês são infelizes. Vocês sabem o que é ser feliz? É um coração aberto para mim. É uma mesa posta para mim. É eu sentado, você sentado, e nós tomando uma ceia, uma refeição de aliança juntos. Vocês serão felizes quando tiverem verdadeira intimidade comigo. Queridos, não vale a pena sacrificar essa intimidade por absolutamente nada. Foi o que eu disse domingo passado. Está te impedindo de servir a Deus, é ídolo. Jogue fora. Ao vencedor, eu darei que vai se assentar comigo no meu trono. Eu nem gosto de pensar muito nisso, porque é uma coisa tão absurdamente alta e poderosa, que eu só digo amém, eu recebo, vai acontecer lá no céu. A gente nem sabe como é que é isso, mas quem venceu o pecado vai se assentar no trono com ele. E o que é que ele queria dizer com isso? Vocês acham que são poderosos, são influentes? Vocês não sabem de nada. Quem vencer essa desgraceira, essa imundície de pecado aqui embaixo, não vai se assentar num trono de Laodiceia, num centro financeiro, na Avenida Paulista da Laodiceia, onde estão os maiores bancos e banqueiros emprestando dinheiro a todos os empreendedores. Não, vão se assentar no trono comigo, no trono da glória, no trono da eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de você abrir o seu coração. É hora de eu abrir o meu coração para Jesus. Qual a avaliação que Jesus faz de mim hoje? Eu sou quente ou frio? Eu sou morno? Eu deixei os meus valores serem influenciados pelos valores corrompidos da sociedade onde eu vivo? Eu me deixei ficar encantado com a riqueza, com a prosperidade, com a beleza, com os padrões, com as ideologias. Eu deixei de ver, cego em relação à palavra e à verdade de Deus. Eu me vesti com as vestes do mundo, da religiosidade, da sensualidade, da carnalidade, da resistência a Deus, e tirei as vestes de justiça, as vestes espirituais de louvor. Eu me apeguei ao ouro da terra, corro pelo ouro da terra, e esqueci o ouro do céu, o tesouro que Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói. E ele tinha falado de oração, de jejum, de socorro ao próximo, de oferta, de verdade no coração, de vitória sobre a hipocrisia.
Jesus, Tu és o amém. Tu és a testemunha fiel e verdadeira. Tu és um princípio da criação. E nós dizemos, nós respondemos amém a tudo que o Senhor diz. Nós dizemos sim e amém a toda a Tua palavra para nós. Se existir algum erro, algum pecado, algum equívoco, isso habita no nosso coração e não em Ti, não na Tua palavra, não na Tua verdade. Hoje esta igreja e todos quantos estão assistindo esta ministração, nós rompemos com toda cegueira espiritual, com toda mornidão na fé, na palavra, na oração, no ministério, no compromisso. Nós rompemos. Nós nos divorciamos da mornidão espiritual. E abrimos a porta do nosso coração para termos verdadeira intimidade com o Senhor. Essa igreja hoje aqui prostra o coração, prostra a alma, a mente, prostra todo o seu ser, a tua avaliação e ao teu conselho. E nós recebemos o teu conselho. Queremos comprar ouro e riquezas espirituais. Isso não quer dizer que nós barganhamos com o Senhor ou façamos alguma coisa que possamos ser merecedores daquilo que vem de Ti. Mas ao nos arrepender e lançar fora os ídolos do nosso coração e os padrões errados, sim, nós estamos querendo ouro do céu, riquezas espirituais. Ao abandonar nossas vestes de justiça própria e de pecado, nós estamos nos vestindo de vestes espirituais da Tua justiça, do Teu Espírito, a fim de não sermos envergonhados pelo nosso próprio pecado. Ao ungirmos os nossos olhos com Teu colírio, nós queremos ver como Tu vês, não como a mídia nos ensina a ver, não como um apresentador, um influenciador digital, não como um artista que não tem os teus padrões costuma ver, não como as ideias e filosofias seculares nos forçam a ver. Ungimos os nossos olhos com Teu colírio para vermos como Tu vês e avaliarmos a vida como Tu fazes, com os Teus valores, Teus princípios, Tua palavra. E nós recebemos o Teu amor, Jesus, porque o Senhor disciplina e corrige aqueles a quem o Senhor ama. E de verdade, Jesus, nesta manhã, juntamente com esta igreja, nós nos sentimos amados pelo Senhor. Diga isso a Ele. Nós nos sentimos amados pelo Senhor. Nós nos sentimos trazidos para perto, aconselhados pelo Supremo Pastor e Bispo de nossas almas. E hoje nós decidimos, Jesus, resistirmos à temperatura ambiente e sermos quentes para Ti.
ter um coração ardente para Ti, ardente na Tua presença, ardente na Tua palavra, ardente no ministério, ardente nos Teus princípios, ardente na oração, na adoração, no jejum, nas disciplinas espirituais, não por religiosidade, mas porque nós compramos o Teu ouro, nós vestimos as Tuas vestes, e nós ungimos os nossos olhos com Teu colírio, e nós abrimos a porta para o Senhor vir cear conosco. Aleluia, aleluia. Abrimos a porta para o Senhor vir cear conosco. Abrimos a porta da intimidade contigo. Abrimos a porta para ter intimidade, ter proximidade com o Senhor, ter verdadeiro relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa decisão nessa manhã, Jesus. Nesse dia 26 de junho de 2022, na cidade de São Paulo, nesse santuário, ou quem estiver assistindo de casa, ou assistindo outro dia, outro mês, outro ano, esse será o tempo de Deus te aconselhar, te avaliar e te chamar para perto. Se essa é a sua resposta a Jesus, derrame seu coração na presença dele. Aleluia. Eu recebo o teu conselho, Jesus. Pelo poder do teu Espírito eu vou agir conforme o teu conselho, Jesus. Aquece o nosso coração para ti. Aquece o nosso coração para ti. Se você quiser ficar de pé,